Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil, abraçando você que está agora em Uberaba, Uberlândia, no 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, está agora em Ipatinga, no Vale do Aço, assistindo o canal Viver Brasil também em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Um abraço especial para você que está em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Sabará, Nova Lima, todo mundo acompanhando aqui o canal Viver Brasil, feito de Minas para o mundo. E hoje recebendo o João Carlos Bretas Leite, presidente da Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais. Presidente, nas últimas semanas, uma visita para a Argentina, uma comitiva em visita Isso, à Argentina. Como foi isso. essa visita? Qual foi o objetivo desse encontro? O que a gente pode aprender aí um pouco que a Argentina, Uruguai, essa turma tem uma experiência muito grande também para dividir com a gente, né, no que diz respeito aos cortes, né? Também. Mas sabe que o grande lance, o grande mérito, vamos dizer assim, dessa visita é que foi uma articulação do Estado junto com a associação. Foi aquilo que eu disse no início, que assim, a gente precisa de uma associação para dialogar com o poder público. E nós, junto com o Estado, né, a associação foi prospectar mercado para o suinocultor, ou seja, defender os interesses do suinocultor. E foi uma visita muito boa, que nós conversamos com diversos, né, setores da Argentina, vendo essa possibilidade dos frigoríficos mineiros, de suinocultores, né, que é um negócio interessante, o Minas tem alguns frigoríficos que são suinocultores, exportarem, né, para a Argentina. Né? Teve grandes redes envolvidas conosco, né? Foi muito boa essa visita, foi muito legal. E E, nessa e visita... esse aspecto aí, esse aspecto Não, aí que eu gosto de ressaltar, que a associação, dialogando com o Estado, né, tiveram essa iniciativa de desenvolver o comércio da suinocultura, cumprindo o seu papel, a sua missão institucional. pois é, isso que. E eu ia até te perguntar isso. Quando a gente fala aqui hoje, né, de parceria, né, do governo, associação, para fazer uma comitiva como essa, sempre foi assim, João Carlos? Sempre a suinocultura teve ali nas grandes discussões? Ou a gente teve uma valorização do setor, um olhar importante para esse setor? Eu tenho uma sensação, e quando a gente pega a história com a carne de porco em Minas Gerais, a gente percebe que a carne de porco ela vai, quando você pega o histórico, dos anos 80 para frente, ela começa a ter um consumo maior e hoje um consumo hiper mega maior do que era há 30 anos, né? Sim, com certeza. Eu acho que tem muito de custo de produção, de valorização também da carne, né? De quebrar uns paradigmas, de fazer mal, de isso, aquilo. Então, eu acho que tem muito disso também. O trabalho da Associação Brasileira também é muito legal, sabe? Mas o mundo é muito dinâmico, né? Cada hora tem uma coisa acontecendo no mundo, né? E a carne suína é muito consumida nos países frios, né? E mudou também o jeito de produção da carne. Antigamente você tinha um porco timur-banha, né? Aí com a entrada do óleo de soja no mercado, o pessoal teve que mudar, o suinocultor teve que mudar o perfil do suíno, né? As empresas de genética fizeram um trabalho muito bom, tirando a gordura, colocando carne com sabor, né? Então, e que acabou acontecendo, o que está acontecendo agora, né? A gente está consumindo aí 26 quilos de carne per capita, né? Aqui em Minas Gerais. E a gente consome bastante a carne de porco mesmo, né? É uma coisa tradicional. E agora a gente falou da Argentina. A suinocultura mineira ainda não é um consumo expressivo, não tem um consumo expressivo ainda na Argentina, né? Mas há possibilidade, há caminhos nessa visita aí, a gente abriu um caminho para ter esse número mais expressivo. Olha, pois é, nós estamos assim, incipiente ainda, né? Foi a primeira vez que a associação participou disso. Nós levamos aí alguns frigoríficos mineiros e eles ficaram encantados com a visita, com o grande número de encontros que nós tivemos lá, né? Nós temos um frigorífico aqui em Ponte Nova, que já exporta para o Uruguai, a gente espera exportar esse modelo para a Argentina também, né? Vamos Uhum. ver o que vai acontecer. A expectativa é boa. E outros mercados, João Carlos? A gente falando aqui da Argentina, né? Falando dessa questão do Mercosul e tudo mais. A gente tem entrada hoje da nossa carne via Europa, né? Países da Europa e também Estados Unidos, Canadá?
Tem. Mas o grande importador mesmo é a China, né? Hong Kong, né? Os países asiáticos que são os grandes importadores nossos, né? A Europa tem muitas barreiras, né, econômicas, né? A gente fala que são barreiras econômicas, né? Uhum. Para os Estados Unidos é muito difícil, para o Japão também é muito difícil, né? Para o México é difícil. A gente exporta 20% da nossa produção. Já exportou muito para a Rússia, não exporta mais, né? Então o mercado assim, ele muda muito, ele é muito dinâmico. É muito difícil, não é Esse, fácil não. esse exportar para a Rússia não exporta mais tem a ver com a guerra? Não, foi antes Não? da guerra. Os russos se prepararam para ser autossuficientes em silvicultura. Ah, sim, sim. Eles fizeram uma política de Estado, né? Aquele capitalismo de Estado na Rússia, na China, eles se prepararam para ser autossuficientes lá. Pois é, e como eu vejo, né, a gente pega aí, por exemplo, a história, né, eu até separei aqui uma coisa super interessante para dividir com vocês, telespectadores, os mais antigos registros arqueológicos do porco doméstico datam de 9.000 anos antes de Cristo. Interessante, né? Na China e no Egito, que eu lembrei aqui de colocar, remontam a 6.000 anos antes de Cristo, na Europa Central, 4.000 anos antes de Cristo. É um animal completamente histórico, né, no que diz respeito, né, à nossa humanidade. E o consumo, né, da carne de porco, ele tem essa força. Quando você perde um país como a Rússia, como consumidora, você perde um grande cliente, né? Você vai continuar tendo, mas você perde um grande cliente e começa a ter autossuficiência. Mas como é que é a expectativa para o setor de buscar novos mercados internacionais com essa força, né? Eu digo que é uma força até desigual quando você tem a China, por exemplo, para determinados produtos. A China ela tem aquela democracia que a gente conhece qual, e ao mesmo tempo ela é capitalista, então ela tem uma facilidade de mão de obra muito maior do que os países, né, da América do Sul, da Europa, que é, claro, ali a mão de obra no dia a dia, nos frigoríficos, na ponta e tudo mais. Dá para concorrer com essa turma, João Carlos? Dá para a gente chegar e encarar a Rússia aí lá fora com a nossa suinocultura, mesmo com todas essas diferenças, todas essas dificuldades, pagando um preço mais alto para produzir? É o seguinte, eu acho assim, não sou analista econômico, eu acho que nós estamos vivendo um mundo pós-pandemia, né? Todo mundo ficou mais pobre um pouco, então esse excesso de oferta que tem ele é no mundo todo. A gente tem condição de concorrer com o mundo todo, porque nós somos produtores de grãos, né? De milho e soja, que é o principal insumo da ração dos suínos, que eles também têm que importar da gente. Agora, nenhum país quer depender assim, de alimentos de outro país, né? Isso é uma coisa que... Por isso que a Rússia ficou autossuficiente, para não ter que importar de ninguém. Mas, às vezes, paga um preço caro, né? Às vezes, daqui a pouco volta a importar. O que fez assim, a gente exportar muito para a China foi a peça suína africana lá, que dizimou parte da suinocultura dele. Eles tiveram que vir para o mundo importar. E a mão de obra não é significativa na suinocultura. Aqui no Brasil, que a gente tem um índice de mecanização assim, não tão alto hoje, já bem alto já, representa 3% do nosso custo. Tem granjas que, nos Estados Unidos, assim, que a gente, citar um número assim, a gente gasta uma pessoa para 50 matrizes, que é um dimensionamento da estrutura. Nos Estados Unidos é 1 para 700 matrizes, né? Você vê uma granja enorme lá, que aqui teria 50 funcionários, lá tem 5. Na China também, assim, mão de obra não é um custo significativo para nenhum lugar do mundo. Muito legal. Mais uma análise interessante. É muito bom ter aqui a Seng hoje para a gente discutir esse cenário. Mais uma análise sobre a mão de obra. Se para a tecnologia, por exemplo, faz uma diferença no que diz respeito à suinocultura, não faz tanta diferença na hora final ali da entrega, né? Porque a gente sempre olha, né, para a tecnologia. Por que tudo na tecnologia é produzido lá, né? Na China? Porque lá a mão de obra está muito barata e a coisa vai. No nosso caso, da suinocultura, a coisa vai ficando mais ou menos no mesmo pé ali no que diz respeito aos outros países. Falando sobre o mercado, né, ainda sobre o mercado interno, e uma questão muito importante, João Carlos, a gente está vivendo aí um momento de possibilidade de escassez de diesel.
o diesel que é utilizado para fazer o transporte de vários dos alimentos, né? A nossa agricultura, inclusive, está prevista aí para o mês de setembro um rodízio, um racionamento de diesel, caso nada seja feito de diferente. Então, tem grãos como milho, por exemplo, que tem justamente o grande transporte no mês de setembro. Vocês temem algum problema com essa escassez do diesel, com a dificuldade de transporte no que diz respeito à logística da suinicultura? Ó, isso é um terror total. Se acabar o diesel no país, o país para. Eu já tive uma greve de caminhoneiros há 2, 3 anos atrás, né? Que foi um desastre total para todos nós. Faltou ação em grandes, frigoríficos ficaram parados sem abater, com custo operacional. Né? É um desastre total. Não há o que fazer se você não tiver transporte. Para tudo. Para metrô, para ônibus, para caminhão. Não há o que fazer. Para, inclusive, o agronegócio, para o agronegócio, caso o diesel para o país todo. Vier faltar. Vai parar o país todo e a gente, claro, vai ficar acompanhando isso aqui para trazer detalhes, com certeza, para todo mundo que está nos acompanhando aqui, que se informa sobre o agronegócio no AgroB. Para a gente fechar, João Carlos, qual que é a expectativa de fechamento do ano de 2022, no ano do cinquentenário da Seng do setor? Ter um ano mais positivo do que 2020, 2021, em plena pandemia, ou a gente vai ter os mesmos níveis, já que a alimentação, nesse caso, foi pouco atingida? Olha, nós tivemos um ano de 2020 muito bom para nós. Ao contrário, esse ano de 2022 está sendo um ano desafiador, de muito prejuízo, de grandes fechando. Muito triste o que está acontecendo. A gente espera que, no final do ano, a gente tenha um preço melhor, que a gente entre no equilíbrio de preço no mês de junho, julho, e que a gente possa ter um pouco de lucro no final do ano. Mas é um ano muito difícil. Para a Zeng, não tem, assim, a Zeng é um ano de sucesso. Né? É um trabalho de muitas gestões anteriores. A Zeng sempre foi muito unida aqui em Minas. Né? Mas a suinicultura é muito desafiadora esse ano, é um ano muito ruim para nós. Pois é. E nós queremos lembrar desse aspecto aí. Muito bem. A internet do João Carlos acho que está caindo de vez agora, mas vou agradecer a João Carlos Bretas Leite, presidente da Seng, Associação dos Suinicultores do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, João Carlos. Parabéns aí pelo trabalho, pelos 50 anos aí da Seng. E tomara que o 2022 tenha um prognóstico um pouquinho melhor do que esse aqui que a gente trouxe, né? De expectativa, que quem sabe 2020 volte aí, não a pandemia, mas os números da suinicultura. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, peço desculpas pela minha internet. Vamos ver se 2023 seja um ano igual a 2020. Pois é, a expectativa toda grande para a gente ter aí um ano, porque 2022, né, gente, já está no meio do caminho para melhorá-lo, para chegar nos patamares aí de 2020. Vai ser uma luta e, claro, a gente vai estar de olho aqui. Aqui você fica muito bem informado. Nosso AgroB vai ficando por aqui, mas a gente volta numa próxima edição. Valeu!